Amém. Nós vamos fazer uma leitura rápida de alguns capítulos, de alguns versículos do capítulo 39 do livro de Jó. Só um instante, por favor, irmãos. Jó capítulo 39, apenas alguns versículos, diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Observaste as cervas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enguijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o erro por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral. Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem, ou escalará ele os vales após ti. Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho. Confiarás nele que te tome o que semeaste e o recolha na tua eira. A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com os seus filhos como se não fossem seus. Debá-los é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o teu pescoço com crinas, ou espantá-lo-ás como gafanhoto. Terrível é o folgoso respirar das suas ventas. Escava a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se e indignando-se, serve a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E chega de longe a guerra, e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está. Nós temos a continuidade do livro de Jó, já estamos caminhando para o encerramento desses 42 capítulos, e nós temos nessa continuidade, já desde o capítulo 38, uma palavra que fala da revelação de Deus, do Deus que se revela. E temos aprendido que o homem jamais poderia alcançar a Deus. Nunca alcançou, não alcança e nunca alcançará. É Deus que alcança o homem. Pela história foi assim. Deus que se revelou a esse homem. Eu gostaria de, aproveitando o que Deus faz aqui, despejando, abrindo as comportas dos céus e fazendo transbordar o conhecimento de si mesmo para Jó e para todos. Ele o faz através de perguntas. Nós temos aprendido que Jó, ele faz 16 perguntas para Deus. Ele elabora ali 34 questões
Ele expõe diante de Deus 34 questões, ele levanta 34 questões. E Deus vai depois se revelar, vai se manifestar diante das perguntas que Jó faz e das questões que ele elabora. Deus vai se manifestar não respondendo literalmente, mas vai responder com 70 perguntas. Ele se revela com 70 perguntas. E nessas 70 perguntas, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer transbordar o conhecimento de si mesmo. Ele vai se tornar acessível ao homem, que não poderia alcançá-lo se não fosse sua graça, se não fosse sua misericórdia, se não fosse seu amor. E nós podemos, quando vemos ele falando da natureza, daquilo que é pertinente aos animais, à criação, quando ele faz citações de tudo, ele começa no capítulo 38, falando do cosmos, né? Falando daquilo que podemos entender como as galáxias, de tudo aquilo que é desconhecido, de tudo aquilo que está longe do alcance dos homens ao longo da história, que mesmo a ciência vai cavar e escavar, e não vai chegar a conhecimento concreto algum, se Deus não permitir que esse conhecimento aconteça. Porque o conhecimento que nós temos daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez só se tornou possível porque Ele quis que isso se tornasse possível. Foi uma expressão da sua graça revelar-nos o pouco que nós sabemos daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. O homem está aí no usufruto das benécias dessa revelação daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez, porque Ele, por misericórdia e graça, fez essa concessão: seu corpo, seus bens, suas finanças, seu pouco, seu muito, sua intelectualidade, aquilo que você sabe, pouquinho ou muito você sabe, foi questão de concessão desse Deus que quis se revelar, mesmo entre aqueles que são arrogantes, são soberbos, são prepotentes e não reconhecem isso. Mas o fato é que o pouquinho, o ínfimo que eles conhecem, foi porque Ele quis que eles conhecessem. Então Ele faz isso com Jó, através de questionamentos que oportunizariam exatamente a profundidade de Jó nesse conhecimento. E isso que nós vemos aqui nos deixa às vezes em parafuso, porque Deus, Ele tem o propósito de fazer com que a revelação de si mesmo não seja estática. Há muitas pessoas que elas estão paralisadas na qualidade de vida que Deus quer que elas tenham, porque elas não dão mais abertura para que Deus possa continuar se revelando. É a vontade de Deus revelar-se para o homem. Essa revelação, quando acolhida, ela vai levar o homem, nesse conhecimento de Deus, a se converter a Ele, a passar a ser salvo por Ele em todas as esferas daquilo que a Bíblia coloca como salvação. É uma salvação que livra o homem da separação eterna de Deus, porque o homem, como pecador, está condenado à separação eterna. Então, o acolhimento para com essa revelação vai levar o homem a progredir nessa salvação, que, em primeiro lugar, livra-o da justa condenação, pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi julgado e condenado, justo pelos injustos, o que não tinha pecado pelos pecadores. E essa salvação, à medida que a pessoa se abre para essa revelação, ela vai tendo desdobramentos em todas as áreas da vida da pessoa. Vai tendo desdobramentos no casamento, vai tendo desdobramentos na vida, na administração da vida passageira, porque nós temos que entender que quando Deus se revela para o homem que Ele criou, então Ele coloca o homem na condição de administrador. E até onde o homem correspondeu a essa salvação, essa administração daquilo que ele é e daquilo que ele tinha poder, estava indo bem. Quando o homem se fecha para essa revelação através do pecado, então ali começam os nossos problemas. Nós podemos entender esta revelação através de várias maneiras, como por exemplo, essa revelação está na natureza. Tudo que está ao seu redor tem que ver com essa revelação. O Salmo 139, por exemplo, quando fala disso, fala da revelação através do cosmos, através do meio, através da geografia, através dos mares. Ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento
a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz revelação de sabedoria a outra noite. Não há idioma, não há linguagem aonde esta revelação não chegue, e a sua voz se faz ouvir até os confins da terra. O escritor aos Romanos vai falar dessa revelação também, que diz respeito ao meio, no qual nós nos inserimos. Quando no capítulo 1, ele diz: olha, tudo que de Deus se pôde conhecer foi manifesto nas coisas que ele criou. Ou seja, Deus se revelou através do meio, através do cosmos, através da geografia, através do chão que pisamos, através do sol que brilha, da noite que faz escurecer, através dos pássaros, através de tudo isso, a revelação de Deus. E eu fico imaginando, quando essa revelação é compreendida, Deus falando ali com Jó, eu fico imaginando que, se tudo aqui lembra Deus, revela Deus, tudo mesmo. Você olha para esse corpo de vidro, essas flores que não são flores, esse material aqui, a virilha, o pó lá do concreto, tudo revela Deus, porque está ligado ao fato de que Deus deu ao homem sabedoria para criar, então acaba sendo uma revelação dele, né? Você vê uma pessoa que nasceu com a aprovação de uma deficiência física, você vê uma revelação de Deus. Há um propósito ali que você não pode entender. Mesmo que você não entenda, aquela aflição, ela revela o propósito de Deus. Você vê a pessoa que tem atributos corpóreos, físicos, elogiáveis, com os quais essa pessoa serve ao Senhor, chega no espelho antes de sair do trabalho, não é, adolescentes, meninas, moças, jovens, olha no espelho bastante e diz: Espírito Santo, está bom para o Senhor? Isso te glorifica? Essa minha opção por essa moda, por esse estilo, exalta o teu nome, glorifica, comunica a tua mensagem. É bem assim, não é? Meninas, adolescentes, rapazes, jovens, né? Então esses atributos corpóreos que você tem, também faz o que? Revela Deus. É uma revelação dele, né? E aí eu fico pensando que essa revelação, que ela é infinita, porque se você, quando nós estivermos na eternidade com Deus, ao se passarem os bilhões de anos, nós estaremos lá conhecendo a Deus. Nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6 coloca isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Mas diferente dessa situação, nós temos uma tragédia. Se tudo revela Deus, nessa revelação geográfica, cósmica, vamos dizer, as pessoas que adentrarem a eternidade sem salvação, porque não reconheceram Deus que se revelou, o desprezaram, como diz Romanos capítulo 1, né? Já foi citado, são portanto indesculpáveis. As pessoas que foram lá para aquele lugar de condenação, que é o inferno, nada lá lembra Deus. Não há lá o baloiçar de uma árvore ao vento, não há lá um passarinho que voa, não há a brisa do mar, não há nada, como vocês estão vendo aqui, para lembrar que Ele deu essa inteligência ao homem. Não há mesmo uma pessoa com dificuldade motora, com a infelicidade, ou com a provação de ter nascido naquela condição para glorificar a Deus, com aquilo ali. Nada, absolutamente, naquele lugar lembra o Deus que se revelou. A única revelação de Deus naquele lugar é a sua ira, que se perpetua através da sua ausência definitiva. E aí eu não consigo não repetir o duelo de um pastor com um ateu, que diz para o pastor: se o seu Deus está em todo lugar, então ele está no inferno também. E o pastor disse: a ira dele está lá.
definitivamente. A ira dele está lá para sempre. Mas a gente pode aprender ainda mais sobre a revelação de Deus quando nós entendemos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que havendo Deus nos falado antigamente através dos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, nós temos a revelação, vamos dizer assim, no seu apogeu e ao mesmo tempo na sua totalidade, porque a revelação plena é Cristo. Nele reside corporalmente toda a plenitude de Deus. É o que o escritor, o apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, coloca: nele reside corporalmente toda a plenitude de Deus. Revelou-se, acima de tudo, no alto daquela cruz, da pessoa bendita, do Senhor Jesus. Então, esta revelação, ela é a revelação plena. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E à medida que nós evoluímos na compreensão desta revelação, nós cobramos de nós a responsabilidade na condição de pais, mães, filhos, família, porque a compreensão da revelação cobra exatamente responsabilidade, nos intima, nos convoca, porque somos ciosos. Ele se revelou, nós não somos ignorantes, exatamente o que o escritor aos Hebreus colocou: havendo ele falado antigamente aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nenhuma geração na história humana foi tão privilegiada em matéria de conhecimento da revelação de Deus. E aí, nesse aspecto, a gente pode falar da revelação da palavra canônica, dos 39 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, e dos 27 livros do Novo Testamento. Nenhuma geração na história da humanidade teve tanta abundância da palavra de Deus, teve tantos teólogos, tantos homens capazes de fazer a interpretação dos textos hebraicos, gregos, aramaicos, como esta geração. Nunca existiu na história da humanidade tanta oferta para o conhecimento da palavra de Deus. Como eu coloco no grupo da igreja muitas vezes, ministrantes que eu entendo que são pessoas verdadeiramente comprometidas com a palavra de Deus, homens como o pastor Luiz Saião, recomendo muito, Deus preserve aquele varão mais e mais. Homens como o pastor Augusto Vailate, Elias Soares de Moraes e outros que temos colocado nos grupos da igreja, para ver se os irmãos se interessam cada vez mais pela palavra que já foi revelada, e dependemos de debruçarmos sobre ela em atitude de humilhação, de quebrantamento, para que nós possamos crescer na intimidade com Deus, para que essa salvação possa evoluir sem parar dentro de nós. Ele não nos deu outro instrumento da graça além dessa palavra revelada, os 66 livros, né? Então essa geração é uma geração que tem muita responsabilidade. Os pais dessa geração, as mães dessa geração, os filhos dessa geração têm um peso sobre seus ombros muitas vezes maior do que o peso das outras gerações. Tem uma responsabilidade muito maior, porque a quem muito é dado, como é que é o restante desse versículo aí? Muito será cobrado. A quem muito é dado, tem sido dado muito para essa geração, muito. A palavra tem chegado a essa geração com uma generosidade que não se comprovou nas outras gerações. A quem muito é dado, muito será cobrado. E eu fico muito preocupado com essa resposta tímida de muitas pessoas à revelação abundante, à palavra abundante, né? Eu fico muito preocupado, porque eu estava falando num confronto, num aconselhamento. Olha, a bem-aventurança está nessa abertura na qual você espera no Senhor, se comprometendo com Ele. O conceito de esperança em Deus na Bíblia não tem que ver com um desligamento, uma letargia, não tem que ver com uma indiferença. Eu estou na rede esperando. Não, isso existe. O conceito genuinamente bíblico de esperar no Senhor tem que ver com compromisso, com responsabilidade.
Esperar no Senhor é fazer a vontade dEle, é corresponder à vontade dEle, é ter compromisso, é ter vínculo com sua igreja, é estar comprometido com o ministério verdadeiramente autêntico, genuíno, sério. Nós temos uma geração em que tudo é relativo. Tenho repetido aqui, né? A geração diz que é a geração da pós-modernidade, agora não é mais a famigerada pós-modernidade, que foi um desserviço à palavra de Deus. Agora entrou a geração líquida, né? Tudo relativo, né? Tudo depende, tudo tem que ver, nada é absoluto. E nessa aí muitos cristãos entraram, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem vínculo, não dá satisfação. Eu estava falando desse mesmo aconselhamento desde ontem à noite. Hoje eu fiz a mesma coisa. Olha, você não pertence ao ministério sério, você não dá satisfação a um pastor sério, você segue carreira solo. A Bíblia em Provérbios 8 diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Você sabe quantas promessas tem na palavra de Deus, essa palavra revelada? Quantas promessas tem na revelação de Deus para o indivíduo? Sabe quantas? Nenhuma promessa no Antigo Testamento, no Novo Testamento. As promessas de Deus, todas elas estão direcionadas ao povo do pacto, a nação da aliança, assim ela é chamada a igreja no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a igreja, o corpo de Cristo. Deus não tem nenhum compromisso com o isolado, no que corre em carreira solo, né? Essa palavra revelada dirige-se à igreja quando fala dos propósitos de Deus, quando fala das promessas de Deus, quando fala da salvação de Deus em todos os seus aspectos, famílias, é cristão. Essa palavra, ela fala ao povo de Deus, fala ao povo sacerdotal, fala à igreja. O escritor aos Hebreus faz até essa colocação, dizendo, não se apartando da congregação, ou não deixando de congregar, como é do costume de muitos. Mas eu gostaria também, quando a gente evolui na compreensão dessa revelação que vem desde a natureza, né, aquilo que está ao nosso redor, tudo ao nosso redor, proclamando Cristo, né, proclamando Deus, proclamando sua salvação, mostrando a oferta da graça, a oferta do livramento de nós mesmos. Nós temos que ser libertos de nós mesmos. Nós temos em nós uma velha natureza que o tempo todo conspira contra Deus, e ela só pode ser mortificada, vencida, através da resposta quebrantada a esta palavra revelada. Mas eu gostaria de falar ainda sobre um outro aspecto dessa palavra revelada: a sua consciência. A sua consciência, além do meio, né, da natureza, de tudo que está, a sua consciência. Romanos 2, 14 seguintes: aqueles que não conhecem a palavra escrita, eles têm a palavra em seus corações, ora condenando-os, ora louvando-os. E nós vemos dias em que os vários levantes contra a palavra revelada, porque se eu disse que esta é a geração que a todas supera nas ricas oportunidades da palavra revelada, do acesso à palavra revelada, nós também temos que dizer que esta é a geração que a todas supera na rebelião contra a palavra revelada, no levante contra a palavra revelada. Tem tolerância para tudo, tem tolerância para todos, tem flexibilidade para tudo e para todos, mas nenhuma flexibilidade, nenhuma tolerância para a palavra de Deus. Nós estamos sendo cercados por N forças que querem dizer o seguinte: no máximo, ensinem o que vocês creem dentro de um porão, sem microfone. E se alguém não gostar, esse alguém pode processar vocês. Não professe a fé de vocês. Tolerância zero para a palavra revelada. Você não pode pregar contra o homossexualismo, que é crime na Bíblia. Eu vou para a cadeia falando é crime, como é crime o adultério, como é crime o assassinato, como é crime o furto, para
o sumo fazedor de leis, o sumo legislador, que é Deus, para o sumo juiz, que é Deus, para aquele que é o sumo governante do universo. Tem aí 3 poderes representados. Ele é o sumo presidente do universo, o eterno presidente. Ele é o sumo legislador, sumo fazedor de leis. Ele é o sumo juiz do universo. Para ele, o pecado, independente da sua expressão, seja o pecado do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição, do furto, da mentira, do assassinato, do tráfico de drogas, para ele, todas as práticas pecaminosas estão assim tipificadas como crime diante de Deus. E a igreja verdadeira vai falar isso até as últimas consequências. Vai arcar com o ônus, como arcaram os santos profetas e apóstolos. Mas, saindo um pouco dessa digressão, o que diz Romanos capítulo 2, que essa palavra, essa revelação também acontece no coração de cada pessoa. E quando nós falamos que essa é a geração que mais cerca a palavra de Deus, que mais se levanta contra a palavra de Deus, esta é a geração mais suicida da história. Eu não estou nem falando dos mais elevados índices de suicídios da história, que são pertinentes a essa geração, porque nunca na história também uma geração cometeu tantos suicídio inclusive de crianças e adolescentes, nunca, porque jogou a palavra de Deus, que é vida, no lixo. E quem joga essa palavra no lixo acaba se matando. Mas eu estou falando do suicídio em termos éticos, em termos morais, em termos da apreciação dos valores, porque esta geração, no cerco que ela faz contra a palavra de Deus, ela não percebe que ela está cometendo esse suicídio, dando facadas da sua própria consciência, como diz Paulo. Não conhecem a palavra escrita, mas conhecem na tábua dos seus corações. Então essa geração trabalha para que a sua própria consciência seja silenciada, seja calada. Não existe nada mais maligno do que isso. Fazer calar a revelação de Deus em seu coração. É uma geração que, por causa dos prazeres momentâneos do sexo, do poder, da fama, da amizade, do prazer banal, mórbido, humilhante esse prazer, ultrajante esse prazer, por causa de algum momento orgásmico, é uma geração que procura destruir a sua própria consciência, procura dar facadas na sua própria consciência, para ela não falar mais, para ela não se expressar mais como palavra revelada da parte de Deus. Eu tenho ministrado dias atrás falando, quando você ora por uma pessoa possessa de demônios, então a entidade que ali se manifesta fala que o nome dele é legião, ou seja, eu estou aqui para possuir ele definitivamente, para que ele não ouça definitivamente mais a palavra revelada. O diabo quer fazer dessa pessoa a imagem e semelhança dele. Aí você tem as pessoas que no nosso tempo, eles elaboram um conceito teológico de acordo com seus pecados de estimação. Eles fazem uma leitura bíblica de acordo com aquilo que fica bom para os seus prazeres, para as suas alegrias momentâneas. Me lembro de uma tragédia em que eu dizia nos ciclos familiares para um jovem que foi conosco ao sepultamento de outro jovem, e eu fazendo um uso agressivo da palavra, eu disse: está aí, ó, vai com quantas para o motel? Agora está aí, ó, esse corpo exânime, líquido aí, sem vida. Se prostitui com quantas? Sai com quantas? Cadê? Do que adiantou tudo? Do que adiantou ignorar a palavra revelada? O que é esse corpo? O que é esse momento? O que é esse agora? O que é esse fogo de alegrias, de prazeres momentâneos? Do que vai valer isso tudo? Você matando a sua consciência, a palavra que se revela através da consciência, você querendo emudecer a sua consciência, só para que você tenha esses momentos pífios, em prejuízo da alegria do Senhor, que é a nossa força. Glória a Deus. Em prejuízo da alegria da salvação. Jesus, em João capítulo 7, quando fala desta revelação, ele diz: aquele que vier a mim, eu farei com que no seu interior flua um rio de água viva. Ô jovem, adolescente,
irmão, adulto, senhora, senhor, você não vai ser feliz, você não vai se realizar fora do Senhor Jesus. Aquele que vier a mim, eu farei. O que você está procurando está em Jesus. A alegria que você está procurando está só em Jesus. A paz que você está procurando está só em Jesus. Nesse Jesus que se revelou e que é a própria revelação, essa realização, essa completude para o seu coração, esse preenchimento, essa realização que você busca em tantas coisas, não está lá, está somente em Jesus. Mas eu ainda gostaria, já que nós estamos ministrando sobre o livro de Jó, eu gostaria de falar de uma outra revelação, e essa é a minha abordagem final. Muitas pessoas não conseguem entrar num prédio onde a igreja se congrega como esse, por vários motivos. Talvez o motivo mais comum seja o fato de que o ser humano anda à procura de um pretexto para não ter compromisso com Deus, né? Então, aí todo pastor é bandido, todo pastor é ladrão, todo pastor é vagabundo, né? E dizendo isso, talvez elas se sintam justificadas para não ter compromisso, né? Não lhes ocorre quão aprofundada é a sua perversidade contra si mesmas, procurando um pretexto só para não ter compromisso com o Deus que se revelou, só para fugir do Deus que se revelou. Mas, enfim, é o direito de cada um fazer escolha que queira, e essas pessoas têm feito essa escolha. E por outros motivos também tem pessoas que não vai. Há aqueles que são escandalizados, que tiveram uma experiência malfadada, uma experiência com um falso evangelho, com falsos pastores, com falsos líderes, aí pegam isso aí também, os desigrejados, tantos outros, que não querem congregar. Mas essas pessoas, o mundão que corre tanto, de forma tão frenética atrás das coisas passageiras, esse mundão aí, ele pode ler a Bíblia, sabe como? Através da palavra revelada no testemunho dos salmos. Tradução fiel, viu? Tradução límpida, clara, em letras garrafais, é o testemunho dos salmos. E no caso de Jó, nós vemos esse testemunho reafirmado pelo próprio Deus, quando ele censura os amigos de Jó, dizendo: vocês não falaram de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Jó disse coisas que não deveria. No profundo do poço das suas aflições, não tinha como Jó não falar o que não deveria. Como é que você volta para casa depois de enterrar 10 filhos? Você volta para casa para um banquete, é? Você volta para casa para pescar? Você volta para casa conversando normalmente, dando gargalhada? Como é que é você depois de sepultar, de enterrar 10 filhos? Como é que é você, tendo perdido num só dia todos os seus bens, caindo da condição de empresário que ultrapassava o nível de Elon Musk, né? Acho que é o último que tem, não sei se já foi superado, o maior empresário da nossa época, Jó era mais que ele. Então na noite do dia você perde tudo isso. Como é que é você depois? Você perde tudo, perde emprego, perde tudo financeiramente. Como é que é o seu humor? Como é que você se comporta? Como é que você se comporta quando você sabe que você não tem mais perto de si a esposa, a ajudadora, a auxiliadora não está mais contigo. A auxiliadora diz para você: morre logo, está dando canseira, estou aguentando, morre logo. Pega logo aí, faz logo alguma coisa séria e morre logo, não estou aguentando mais. Eu tive a infelicidade de conhecer um caso assim. Um agente da segurança pública que tentou o suicídio e passou pelo estado vegetativo, e a esposa, segundo testemunho de pessoas, vivia dizendo para todos que não aguentava mais, vivia que aquela praga morresse logo. Como é que é você? Quando você perde tudo e todos, como é que é seu humor? Como é que é você? Quando você sabe que seus amigos agora
decidiram falar de acordo com o politicamente correto, com a voz geral, entrar em sintonia com a voz geral de todo mundo. Como é que é você? Quando você perdeu o amparo dos amigos mais chegados. Como é que é você? Quando você não tem mais saúde nenhuma. É indescritível, a gente não vai conseguir descrever o estado deplorável da saúde de Jó. Não tinha lugar para aquele homem se deitar, não tinha posição. Não dava um fôlego sentado, deitado, em pé, deitado de bruços, de barriga de lado, não tinha posição para Jó. Você imagine-se na situação desse homem, não falar nada que seja um tanto quanto fruto da alucinação. Mas Deus não tipificou isso como crime. Deus não fez uma tipificação de Jó como crime. Deus, Ele não se revela a Jó citando Elifaz, Zofar, nenhum dos quatro ele cita, nem mesmo Eliú, segundo muitos teólogos, o mais ponderado, teria sido em tese feliz nas suas colocações. Deus não se revela a Jó exaltando o nome de nenhum deles. Pelo contrário, vocês não falaram de mim o que disse o meu servo Jó. Você sabe para onde é que isso aí nos leva? Isso aí nos leva para a revelação de Deus através do sofrimento do justo. Através do sofrimento do justo. Os amigos de Jó, antes que o livro de Jó se fechasse, ouviram isso, e Jó iria ali oficiar um sacrifício. Nós não conseguimos não ver nessas feridas, nesse sofrimento, um tipo de Cristo. Eu não consigo não ver uma projeção das feridas de Cristo, aonde um sacrifício ali é feito, ele media pelos seus colegas, ele media. Deus o institui mediador, por isso que eu vejo nisso a questão tipológica. E nesse sentido, nós vemos nos tempos do Antigo Testamento a revelação no sofrimento do justo. O Deus que se revela no sofrimento dos seus servos. Veja, em todo o tempo nós temos asseverado que é totalmente diferente o sofrimento do ímpio do sofrimento do justo. Muitas pessoas que estão nas igrejas evangélicas não conhecem o sofrimento do justo. O sofrimento dele é resultado da escolha pecaminosa, rebelde dele, da revisão teológica que ele fez para ele não se converter. Então ele está passando por problemas resultantes da teologia dele. Aquele não é o sofrimento do justo, que sofre comprometido com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Esse pai de família, já que nós estamos no momento de família, ele está padecendo ali o sofrimento que revela Deus. Deus estava sendo revelado cada vez mais no sofrimento de Jó. E a partir do capítulo 38 isso se torna evidente. E sem dúvida evidente que Deus estava ali trabalhando. Esse Deus que aparentemente não estava fazendo nada, não estava atuando, mas estava ali sim, no meio daquele sofrimento sendo revelado. O seu sofrimento revela Deus? O seu sofrimento é uma tradução límpida e clara da palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu redor? Para o seu círculo de influência, o seu sofrimento revela Deus? Faça a pergunta para o seu coração, não só agora, mas vai embora daqui hoje fazendo essa pergunta. O meu sofrimento, ele é consagrado a Deus? Minha dor, minha luta, minhas perdas, minhas aflições de um modo geral, elas são consagradas a Deus? Eu louvo a Deus porque eu ganho pouco e porque ganho muito. Eu sei louvar a Deus pelo fracasso e pelo sucesso. Eu sei louvar a Deus se eu entendo que Ele me deu saúde, ou quando eu descubro que eu não tenho mais essa saúde que eu havia pensado que tinha. Eu louvo a Deus quando Ele me dá um neto lindo, sem problemas. Mas eu louvo a Deus também se Ele me der um neto que seja especial. Meu sofrimento é consagrado a Deus, é exaltado a Deus. Tem chance do seu sofrimento ser uma oferta, do seu sofrimento ser louvor. O crente caprichoso não vai conhecer isso. O pai que, ao invés
de comprometido com a palavra revelada, agora uma palavra diretamente para a família, o pai tem prejuízo da palavra revelada, faz pelos filhos o que os seus caprichos demandam, e não aquilo que pode promover o caráter cristão neles, esse pai não vai dar ao filho a oportunidade de glorificar a Deus com o sofrimento. Um filho mimizento, birrento, que desde a infância até os 30, 40 anos é um nenenzão, porque o pai não permitiu, sempre fez o que ele quis. Uma esposa que sempre faz para o marido o que ele quer, sem compromisso com a palavra revelada, ela também não está a serviço de Deus, para que o caráter dele seja trabalhado e ele possa glorificar a Deus com as perdas da vida, com os sofrimentos que a vida trouxer para ele. Um marido que também está comprometido com os caprichos, com as demandas de uma esposa que nunca quer crescer, nunca quer amadurecer, quer ser uma eterna bebê. Ele não vai deixar essa esposa crescer, levando a dividir a mesma porção com os santos profetas e apóstolos. Não vai deixar. Tá bem, beleza, tá bom. Você quer isso? Ela vai ser sua eterna bebê. Ela só não vai ter parte com a herança dos santos profetas e apóstolos, porque você não deixa. Ele ouve falando isso, para pensar, puxa, esse cara deve ser grosso com a esposa dele. Minha esposa é a única mulher da minha vida. Abaixo de Deus, é o maior amor da minha vida. Mas ela não é minha bebê. Ela não é as estrelas do firmamento. Ela não é o céu. Ela não é a deusa. Ela não é o oceano. Esses atributos são para Deus. Colocar isso aí sobre o ombro dela vai gerar em mim uma expectativa, vai arrebentar com ela, vai acabar o amor. Tem ser humano que não aguenta tanta expectativa, não. Você pega uma expectativa que você deve colocar para Deus em cima de um mísero mortal, que é seu marido ou que é sua esposa, você vai acabar com esse casamento. Ou você vai ver um casamento falso. Então, o sofrimento cristão, ele revela Deus. É preciso que você saia daqui com esse entendimento. É preciso que você saia daqui sem temer perder, sem temer sofrer, sem temer ser reprovado pelo não que você tenha que dar para o seu cônjuge, sem temer ser reprovado pelo não que você tenha que dar para o seu filho. Vai dar pedir, vai dar barrar, vai dar para deixa eu dar barrar. E Jesus falou isso em Lucas 12, não foi? Vocês estão pensando que eu vim para trazer paz? Eu vim para acender o fogo, eu vim para derrubar o barraco. Eu vim para aqui, numa mesma casa, o pai se volte contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho, e por aí se vai, o sogro contra o genro. O que Jesus está falando? É incomparavelmente melhor uma crise que se instala para dar chance aos valores verdadeiros de serem implantados naquele lar. É melhor uma crise, desde que não haja agressão física, desde que não haja palavras de baixo escalão, desde que não haja perda de nível, mas ele levou a voz, enfrentou, disse: não aceito, não concordo, não vou fazer essa concessão. É melhor a crise em que às vezes a esposa diz: olha, eu vou dormir no sofá por um dia, um mês. Vai dormir. Se é para nos dar uma oportunidade de recobrar valores perdidos, vai dormir. O esposo vai dormir, vai dormir. Não vou fazer um acordo com você para ter uma paz falsa em prejuízo dos valores bíblicos. Não vou fazer isso. O filho, eu vou sair de casa. Está de jeito aí, né? Essa turma aí de jovem mimizento dessa geração não pode falar nada, né? Não pode repreender, não pode confrontar, não pode questionar. Eu vou embora, eu vou me matar. Você vai me fazer de refém, senhor, me dizendo que você vai se matar. Se você se matar, você vai para o inferno, o problema é seu. Mas você vai ter que ouvir, você vai ter que curvar a cabeça, você vai ter que aceitar que esses valores não nos servem. Esses valores não prestam para nós. E disso resulta o que muitas vezes? Em primeiro lugar, resulta angústia, resulta sofrimento. Esse conflito resulta mal-estar. É porque eu estou falando nessa direção. O Deus que se revela em meio ao sofrimento do cristão, que não recua. Porque Jó, Deus não reputou como criminoso.
O que ele disse foi isso. Ele disse de mim o que era reto, com exceção das palavras que ele falou devido ao seu gravíssimo e incomparável estado de saúde, psicológico, pelo financeiro, pela perda da família, pela perda de tudo. Ele falou de mim o que era reto, ou seja, falou de mim o que era reto. Eu me manifestei no sofrimento dele, eu falei através do sofrimento dele. Ditoso é o filho, bem-aventurada é a filha, é a família que tem homens, que tem mulheres, que tem filhos, cujo sofrimento comunicam a revelação de Deus, comunicam a salvação de Deus. Filhos que olham para o pai passando por uma situação difícil e sabem, o pai está penando, mas o pai não vai negociar valores, não vai negociar princípios. A mãe está sofrendo ali, ela está cercada para ver se ela negocia princípios. Ela vai perder tudo, mas ela não vai perder a palavra que lhe foi revelada. Ela não vai perder a sua condição testemunial de ser a revelação de Deus para esta geração. Bem-aventurada esta família, bem-aventurados são esses filhos, bem-aventurados são esses pais que também têm filhos que assim se levantam da parte de Deus, para através do sofrimento, através da renúncia, através do não, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E ainda falando da palavra que se revela através do sofrimento, não tem como não fazer menção do fato de que a totalidade dos profetas e dos apóstolos foram instrumentos da palavra que se revelou através do sofrimento. Todos os profetas que morreram por causa desse compromisso, foram mortos pelo Estado, porque peitaram o Estado, confrontaram o Estado por causa desse testemunho. A palavra foi revelada através do sofrimento deles. Todos os apóstolos que foram mortos é porque suas vidas foram instrumentos de Deus para que a palavra se revelasse em suas vidas, com exceção de João, que indica morreu de velho, mas todos os outros foram mortos porque suas palavras eram a Bíblia revelada, era a tradução límpida da palavra de Deus. O maior expositor das verdades bíblicas de todo o tempo, todos os tempos, o apóstolo Paulo, ainda fazendo menção nas suas cartas pastorais, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra haverá de terminá-la, haverá de, ele usa um termo do grego ali, aperfeiçoá-la. Essa expressão está intimamente ligada ao sofrimento, sofrimento testemunhal, logo depois seguida pelo termo martiria, que é aqueles que testemunham, inclusive com a sua morte. A palavra revelada no sofrimento do justo, porque o sofrimento do justo é consagrado a Deus. Não devemos padecer como bandidos, como desonestos, como criminosos, mas se padecemos como servos de Deus, o apóstolo Pedro, nós somos bem-aventurados. O apóstolo Paulo ainda coloca nesse mesmo capítulo 1, versículo 2: quero tornar conhecido aos irmãos que as coisas que me aconteceram fizeram com que o Evangelho prosperasse, contribuíram para o Evangelho prosperar. A partir do versículo 12, ele fala isso. As coisas, olha o vínculo, as coisas que me aconteceram. Ele estava onde? A carta aos Filipenses era que tipo de carta? Era uma carta prisional, era uma das cartas prisionais. O sofrimento do justo como instrumento da revelação de Deus. As coisas que me aconteceram tornaram o Evangelho ganhador. Olha a associação: meus sofrimentos e o êxito do Evangelho. O Evangelho é o quê? Palavra revelada. E ele prossegue dizendo que os meus sofrimentos por causa do Senhor Jesus, as minhas prisões por causa do Senhor Jesus, foram manifestas a toda a guarda pretoriana, a elite do exército de Nero, que depois executaria Paulo, teve a chance de ser salva pela mensagem que era comunicada através das suas feridas, através das suas prisões. Toda a guarda pretoriana e por todos os lugares. E ele prossegue dizendo que, além disso, os irmãos no Senhor, vendo as minhas aflições em Cristo, cobraram de si ânimo, coragem para falar
a palavra sem temor. Revelação de Deus na instrumentalidade do sofrimento dos justos. Ministrando a famílias, nesta noite, pais, mães, filhos e cristãos, eu sei que nós estamos na contramão do discurso de um número muito grande de ministérios que reúne as pessoas no desejo de fazê-las voltar, no compromisso de fazê-las voltar através daquilo que lhes agrada. Através daquilo que lhes agrada. Pregar porque eu preciso desse irmão, não. Se eu não pregar bonito, se eu não falar legal, se eu não alegrar a torcida, se eu não jogar para a plateia, não vai voltar. Eu vejo rostos diferentes aqui nesta noite, isso é um pensamento por ele. Então, eu tenho que elaborar, eu tenho que mandar bem, eu tenho que fazer bonito, porque eu tenho que garantir o retorno. É difícil. Pregar hoje em dia é difícil. Mas, irmãos, o que vai adiantar pregar o que você quer, falar o que você quer, em prejuízo do que você precisa, em prejuízo de seus filhos, sua família, seu casamento precisa? O que vai adiantar pregar? Isso é fácil. Se fosse para partir para o engano, dá para fazer mesmo, dá para fazer o jogo da torcida mesmo, dá para fazer bonito, para encher a igreja, deixar ela cheia, bem cheia, para entrar bem cheia com pastor e tudo no quinto dos infernos. Quem é que vai ganhar com isso? O diabo. Não podemos nos prestar esse tipo de coisa. Mas eu quero terminar esta ministração falando a famílias, numa época em que as pessoas estão sendo catequizadas, condicionadas ideologicamente, doutrinadas, viciadas a crerem no engano, a crerem na mentira, que paga bem no momento, em prejuízo da eternidade. Eu queria desafiar você a rever seus conceitos, a rever até a sua teologia. Em grande parte de pessoas nós podemos constatar uma teologia viciada, tendenciosa, contaminada. Eu queria te desafiar a rever seus conceitos, a conhecer o Deus de Jó, a conhecer o Deus dos santos profetas e apóstolos, de formas que você possa viver a grata satisfação de ter parte na sorte comum de todos os santos profetas e apóstolos, embora sofrendo por um pouco, desfrutar da glória que há de ser revelada, aquilo que olho nenhum viu, mente nenhuma pode sondar, ninguém pode calcular o que Deus preparou para aqueles que o amam.